Bom dia, Letícia. Caralho. Calma. Bom dia. Bom dia. Cadê você, Lu? Você pagou? Estão me ouvindo? Tô. Eu estou aguardando todo mundo entrar, tá bom? Precisa ligar a câmera? Pode deixar a câmera ligada. O áudio. Tá bom, peraí que eu vou ligar a câmera do seu celular. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia. Deus. Tem 22 só na sala. São quantos? Hã? Mariana. Ademar, me ouvindo? Oi, tô. São quantos alunos? Quantos? Estão me ouvindo, gente? Eu não ouvi vocês. Tô te ouvindo. Ah, quem falou agora? Eu ouvi. João Paulo. Também tô ouvindo, Tamir. Quantos alunos? Ah, não sei não. Tem 28. Uhum. 28? Aqui Tem é. mais, não? Na sala tem 28. Então, Ah, tá. bom dia para vocês. Bom dia. Salve. Gostaram do meu look? Então, o que vocês estão achando aí das videoaulas? Gostaram? Hein? Aham. Conseguiram pegar a matéria? Então, vamos para a correção. A última atividade que eu dei, vou mostrar para vocês aqui. Página 143.
Qualquer dúvida, pode perguntar, pode pedir para parar. Qual página, Samir? 143. Ô, Samira, Oi? assim, eu entendi a matéria toda, só que até agora eu não tô conseguindo diferenciar objeto direto e objeto indireto. Quem tá falando? A Júlia, Vieira. Mas olha, durante a correção, Júlia, né? Não, a verdade é essa atividade aqui é de adjunto. Mas durante a correção, se tiver algum exemplo, eu vou passar para vocês. Se não, tá? Fazer uma revisão com vocês. Aham. Pode ficar tranquilo. Uhum. Então, vamos lá. 21. Leia o enunciado a seguir. Em cima do muro, o gato recebeu o aviso da presença do menino. O adjunto adverbial que ocorre nesse enunciado pode ser deslocado para outras posições. Em uma delas, porém, a frase se tornará ambígua. Ambígua, duplo sentido, certo? Espera aí só um pouquinho que tá dando chute aqui. Vocês estão me vendo? Tô. Então tá. Reescreva o enunciado 2 vezes com deslocamento do adjunto, de modo a manter o sentido original em uma e a criar ambiguidade em outra. Aponte também construção ambígua e explique-a. Então, ambígua aí, duplo sentido, né? E adjunto adverbial, em uma das minhas aulas, eu expliquei para vocês, eu fiz a explicação do adjunto adverbial, que quando pedir a função sintática, nós temos a função morfológica e a função sintática. Peraí que tem gente querendo entrar aqui, gente. Só um minutinho que eu subi o meu negócio aqui. Então, nós temos a função sintática e a função morfológica, certo? Quando pedir a função sintática, vai querer o adjunto adverbial. Quando for função morfológica, vai pedir advérbio ou locução adverbial, certo? Porque a função sintática é a função que as palavras exercem na oração. Se é sujeito, se é objeto, se é predicativo, certo? E a função morfológica são a função das palavras em uma oração. Se ela é pronome, se ela é verbo, se ela é advérbio. Então, aqui é adjunto adverbial por se tornar uma análise, por ser uma análise sintática. Entenderam? Então, vamos lá. Olha só nessa oração. Em cima do muro, o gato recebeu o aviso da presença do menino. Olha só, Júlia, eu vou fazer a análise sintática dessa frase. Quem recebeu o aviso da presença do menino? O gato, né? Então, é sujeito o quê? Sujeito simples. Aí eu vou no verbo. Recebeu o aviso da presença do menino, vai ser predicado. E vou lá no verbo recebeu. Recebeu o quê? O aviso. Né? O gato recebeu o aviso.
Então, olha só, não tem preposição. Se nesse O que tivesse uma preposição, seria objeto indireto. Como não tem preposição, vai ser objeto direto. Então, recebeu o aviso. E quando vai perguntar também, recebeu o quê? Não tem preposição nem na hora que você pergunta e nem na frase, sempre será objeto direto. Certo? Para ser objeto indireto, tem que ter preposição. Entenderam? Mas aqui está falando do adjunto adverbial. Então, vamos lá. Para reescrever a frase, reescreva o enunciado 2 vezes com deslocamento do adjunto, de modo a manter o sentido original. Então, vamos lá. O primeiro enunciado, olha como que vai ficar. O gato recebeu em cima do muro o aviso da presença do menino. Então, eu desloquei o adjunto adverbial que é em cima do muro. E a frase manteve, né, ela ficou no sentido dela, no sentido original. Então, o primeiro enunciado fica assim, o gato recebeu em cima do muro o aviso da presença do menino. O segundo enunciado, olha só como que vai ficar. O gato recebeu o aviso da presença do menino em cima do muro. Teve ambiguidade? Duplo sentido? Sim, olha só. No segundo enunciado, com deslocamento do adjunto adverbial, só um minutinho que eu vou tirar meus trem que estão me atrapalhando. Não estou conseguindo ler aqui, não. No segundo enunciado, com deslocamento do adjunto adverbial, nota-se a presença de ambiguidade. Nesse caso, somos levados a entender que o menino também pode estar em cima do muro. Olha só, o gato recebeu o aviso da presença do menino em cima do muro. Por que deu ambiguidade? Porque a gente não sabe se é o gato que está em cima do muro ou se é o menino que está em cima do muro. Então, deu duplo sentido. Entenderam? Vamos responder aí, hein? Participação. Alguma dúvida nessa? Posso ir adiante? Depois, quem quiser que eu disponibilize esse slide lá no WebGIS, é só falar que eu deixo ele lá para vocês depois fazerem a correção com mais facilidade. Tá bom? Vocês querem que o slide fique lá no WebGIS? Sim. Então tá. Vou disponibilizar lá para vocês. 22. Esse aqui é um trecho, né, que eu não vou ler com vocês, acredito que vocês já tenham lido em casa. Então, as palavras em negrito, ó, em São Paulo, independentemente, atualmente. 22. Indique a classificação morfológica e a função sintática de cada um dos termos sublinhados. Eu até coloquei aqui, ó, sublinhado em vermelho a classificação morfológica, sublinhado em amarelo a função sintática. Lembrando, a classificação morfológica, vocês vão classificar em advérbio ou locução adverbial. Locução adverbial é quando for mais de 2 palavras, certo? Por exemplo, em cima do muro, se fosse uma classificação morfológica, seria locução adverbial, porque tem mais de uma palavra, em cima do muro. Como é a função sintática, vai ser adjunto adverbial. Para ser advérbio, tem que ter uma palavra só, muito, pouco, entenderam? Então vamos lá. Em São Paulo, classificação morfológica, advérbio de lugar. E a função sintática é adjunto adverbial de lugar. Independentemente, classificação morfológica, advérbio de modo. E a função sintática, adjunto adverbial de modo.
Atualmente, classificação morfológica, advérbios de tempo, função sintática, adjunto adverbial de tempo. Todos compreenderam a diferença da classificação morfológica com a função sintática? Quem não tiver entendido pode perguntar. (23) Lei afirmativa a seguir. A educação à distância no Brasil apresenta crescimento exponencial na última década. Reescreva essa oração, substituindo a locução adverbial em negrito por outra correspondente, mantendo o sentido. Se está falando da locução adverbial, está falando da classificação morfológica, certo? E por ser à distância, tenho duas palavras, por isso que chamou de locução. Então, vamos reescrever essa oração, mantendo o sentido, né? Então, fica assim: a educação não presencial no Brasil apresenta crescimento exponencial na última década. Então, eu tenho que substituir a palavra à distância por uma outra que não, né, para ela não perca o sentido, que ela permanece com o mesmo sentido. Então, ficará não presencial, que também é uma locução adverbial. Entenderam? (24) agora. Leia esse trecho. Nem de longe penso o dia que vou parar. Não tire meu prazer. Quando tenho feriado, nos dias que vou trabalhar, as atendentes dizem: o senhor já vai reclamar. Brincou. Substitua a expressão em destaque por um advérbio. Em seguida, explique como essa alteração impacta na construção argumentativa do trecho. Então, vamos trocar aí pelo nem de longe. Nem de longe tem o sentido de quê? Né? De uma palavra negativa. Como eles querem aí um advérbio, e por ser uma palavra negativa, nós iremos usar o advérbio de negação não. Então, vocês irão colocar, né? Não penso dia. Aí vão copiar a frase toda. Como eles querem um advérbio aqui, e esse advérbio que está em negrito aqui, essa locução adverbial que está em negrito, está dando sentido de negação. Só que nós vamos colocar um advérbio. Então, vai ficar não penso dia. Aí vocês vão copiar a oração inteira, tá? Substituindo, primeiro vocês vão fazer: não penso o dia que vou parar. Não tire meu prazer. Quando tenho feriado nos dias que vou trabalhar, as atendentes dizem: o senhor já vai reclamar. Brincou. Agora está pedindo para explicar como essa alteração impacta na construção argumentativa do trecho. Até aqui, ó, não veio o tio, veio só o acento, aqui tá errado, tá, gente? A alteração tá com tio. Então, ó, essa alteração, contudo, ocasionaria perda de força argumentativa. Haja vista que a expressão nem de longe denota uma forte recusa à possibilidade de o senhor da reportagem interromper seu trabalho. Ideia que não é igualmente transmitida pelo uso simples de advérbios de negação. Então, tá pedindo aí para explicar essa alteração, né? Nem de longe penso. Se vocês vai substituir por não, então vai perder sim uma força argumentativa, tá? Quando a gente for substituir aí por um advérbio. Tem umas palavras aqui, ó, igual essa aqui de o senhor, reportagem, não saiu M. Isso aí é tudo erro de digitação, tá, gente? O meu teclado, ele tá
comendo as minhas palavras. Negação aqui também faltou o tio, a ver com acento. Posso ir para a próxima ou vocês estão fazendo a correção? 8º ano. Estão aí? Tô. Posso ir para a próxima? Pode. Pode. Então, vamos lá, 25. Leia o trecho a seguir. Aí tem esse trecho e tem um espaço para vocês completarem com as palavras. Vocês vão completar o fragmento com os adjuntos adverbiais. Então, a primeira palavra tem que ser um adjunto adverbial de modo. A letra B, de intensidade. A letra C, de intensidade também. A letra D, de modo. Então, a letra A, e por ser de modo, pode ser majoritariamente, que é a mesma coisa que predominantemente. Pode ser um ou outro, tá? Então, o primeiro tracinho aí, da 25, vocês podem colocar predominantemente ou majoritariamente, que é um adjunto adverbial de modo. Então, vivemos uma época com o advento tecnológico. Prevê-se que as relações sociais acontecem hoje majoritariamente por meio da internet. Mensagens de texto, e-mails, redes sociais, muitas ferramentas têm contribuído para essa realidade. Até mesmo muitas consultas médicas agora são confirmadas via WhatsApp. Estamos vivendo a época agora de intensidade, hein? Estamos vivendo a época mais acelerada das relações humanas. Contudo, fica a dúvida se esse novo modelo comportamental, de fato, ajuda o ser humano a ser mais sociável, de intensidade. E se, independentemente de modo das redes, ele é capaz de manter suas relações no mundo real. Vou fazer uma pausa aqui. Estou gostando de ver os meninos. Eu gosto da câmera ligada, porque eu vejo a participação, tá, gente? Estou vendo aqui o Ademar, João Paulo, o Isaac. Estou vendo que eles estão fazendo a correção, copiando. Então, por isso que eu gosto da câmera ligada. Eu gosto de ver a participação. Quem não tiver acesso à câmera, não tem problema. Mas quem tiver, eu prefiro a câmera ligada, certo? Então, a 25 é essa daí, tá? Completar os 26. Leia o título da notícia a seguir. Com atenção às palavras destacadas. Leia para mim, ô João Paulo. Alguém lê para mim, por favor? Scarlett lidera a lista de atrizes mais bem pagas segundo a Forbes. Leia agora a afirmativa a seguir. O termo mais é indispensável à compreensão do título dessa notícia. Elabore um parágrafo refutando essa afirmativa, né? Refutando, o que quer dizer aí? Vocês vão elaborar um parágrafo falando, né, sobre essa afirmativa aí. Então, aqui tá escrito, tá com um advérbio, um adjunto adverbial, mais bem pagas. O que quer dizer esse advérbio aí, mais bem pagas? Então, o advérbio de intensidade mais, ele está reforçando quem aí? O advérbio de modo bem, tornando o pagamento da atriz superior ao das demais atrizes. Por isso, esse elemento é essencial ao sentido do texto. Entenderam? Por isso que foi mais bem pagas. O advérbio aí, mais, ele está reforçando o outro advérbio bem.
Então, por isso aí que esse elemento mais bem pagas é essencial ao sentido do texto. Certo? Então, terminando aí essa parte de adjuntos adverbiais, né? De advérbios, locuções adverbiais, como eu disse, na função sintática, né? Quando for pedir função sintática, aliás, classificação morfológica, vou falar da classificação morfológica primeiro. Vocês irão classificar em advérbios ou locuções adverbiais. Quando pedir função sintática, aí será adjunto adverbial, certo? E a nossa última matéria é sobre vozes verbais. Só um minutinho que eu vou passar o slide aqui que travou. Página 133 a 136. Vamos lá. Sobre a correção, oitavo ano, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Podem perguntar, tá bom? Ô, professor, eu tô com dúvida em função sintática e morfológica, ainda não entendi. Quem que perguntou? Eu, Eduardo. Ô, Dudu, olha só. Função sintática e a função morfológica. Olha só. A função morfológica, o que é morfológica? Quando pedir sobre a função morfológica, é a função que as palavras vão exercer em uma oração. Por exemplo, se eu falo assim, o Eduardo comprou um carro. Então, eu quero falar aí eu quero a função dessas palavras aí, a função morfológica. O, artigo. Eduardo, substantivo. Comprou, verbo. Artigo indefinido. Carro, substantivo. Então, todas as vezes que falarem sobre função morfológica, é a função que as palavras exercem na oração nesse sentido. Se é um verbo, se é um advérbio. E dentro do que nós estamos estudando, que são advérbios, na função morfológica, você vai colocar advérbio ou locução adverbial. Ah, professora, mas quando que eu vou saber se é advérbio? Quando que eu vou saber que é locução adverbial? O advérbio é quando ele só tem uma palavra. Muito. Eu gosto muito de vocês. Qual que é o advérbio? Muito. Advérbio de intensidade. Se for uma locução adverbial, ela vai ter duas ou mais palavras. Por exemplo, me ajuda aí um adjunto adverbial aí, gente. Uma locução adverbial. Vamos ver aqui numa frase. Essa aí, ó. Nem de longe. Né? Por que é uma locução adverbial e não vai ser um advérbio? Porque eu tenho aqui três palavras, né? Nem, o de e o longe. Então, é uma locução. Locução quando tiver duas ou mais palavras. Agora, na função sintática, Eduardo, a função sintática é como se não é como se fosse, é uma análise sintática. Nós só temos 10 minutos. É uma análise sintática. Que você vai analisar as palavras na função sintática. Então, o Eduardo comprou um carro, agora é função sintática. Quem comprou um carro? O Eduardo, sujeito simples. Comprou um carro, predicado verbal. Comprou o quê? Um carro, objeto direto. Então, o verbo será verbo transitivo direto.
Então, aí está a diferença da função morfológica da função sintática. Conseguiu entender? Consegui. Então, tá jóia. Alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Posso ir para frente? Não, vai para trás. Oi? Vamos lá, então. Página 133. Vozes verbais. Voz ativa, passiva e reflexiva. Preparem-se um marca-texto aí, hein? E pode interromper aí, quando tiver dúvida. Quando o tempo acabar, não preocupem, tá? Que nossa próxima aula eu vou dar continuidade na explicação. Então, aí, vozes verbais. Os verbos constituem uma classe de palavras que é estudada em seus diversos aspectos, sendo deles a voz verbal. Leia as frases a seguir. Nelas, é possível perceber que a ação expressa pelo verbo pode ser representada de 3 maneiras diferentes. Podem grifar. Tudo que vocês verem grifados no meu, vocês podem grifar também. Então, a ação expressa pelo verbo, ela pode ser representada de 3 maneiras diferentes. Ou seja, na voz ativa, voz passiva ou reflexiva. Nós temos aí o primeiro exemplo. Carlos cortou Antônio. Observe aí nessa frase que Carlos cortou Antônio. Então, o sujeito, olha só, quem cortou Antônio? Carlos. O sujeito aí é Carlos. Ele está praticando uma ação. Alguém perguntou? Alguém perguntou alguma coisa aí? Como que faz para ver o negócio que você põe aí de slide, sei lá como chama? Vocês estão vendo, não? Não, para mim tá aparecendo só as pessoas aqui, ó. 8º ano. Oi. Vocês estão vendo o slide? Tô. Ah, agora tá vendo, ó. Eu também. Tá vendo, Bruna? Agora eu tô vendo. Então tá jóia. Então, olha só. Carlos cortou Antônio. Quem cortou Antônio? Carlos. Carlos é o sujeito. Então, o sujeito está praticando uma ação. Todas as vezes que o sujeito estiver praticando uma ação, vai estar com o microfone caindo. Todas as vezes que o sujeito estiver praticando uma ação, estará na voz ativa. Certo? Olha o próximo, a próxima frase. Antônio foi cortado por Carlos. Podem grifar também. O verbo foi cortado. Então, quem foi cortado por Carlos? Antônio. Por que eu gritei aí, grifei? Por que eu grifei o verbo foi cortado? Na voz passiva, nós sempre teremos uma locução verbal. Ou seja, 2 verbos, um perto do outro. Foi cortado. E a regra da voz passiva é um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. O verbo auxiliar é esse aí, foi, ó. Eu vou mostrar daqui a pouco quais são os verbos auxiliares. No caso dessa oração, é o verbo foi. É o auxiliar. Cortado é o verbo no particípio. Verbo no particípio são terminados em ado, tá? Então, quem foi cortado por Carlos? Antônio. Antônio, ele sofreu a ação. Quando o sujeito sofrer a ação, a oração vai estar na voz passiva.
Então, Antônio foi cortado por Carlos. Observe aí que Carlos, que era sujeito, passou a ser objeto. Na voz ativa, ele era sujeito, agora ele é objeto. Repetindo, voz ativa é quando o sujeito praticar a ação. Voz passiva, no caso dessa oração, Antônio foi cortado por Carlos, é quando o sujeito sofre a ação. E terá um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Certo? Agora, a terceira... Família, você pode repetir para mim a do ativo? Qual? A da voz ativa. A voz ativa. Vamos lá. Carlos cortou Antônio. Quem cortou Antônio? Carlos. Carlos é o sujeito. O Carlos que cortou Antônio. Então, ele está praticando uma ação. Ele está cortando o Antônio. Então, quando o sujeito praticar uma ação, vai estar na voz ativa. Entenderam? Quando o sujeito estiver praticando uma ação. A Bruna que perguntou? Quem perguntou? Foi a Mariana. Ô, Mariana, entendeu? Mariana. Vamos continuar. Antônio cortou-se. Olha só. Antônio mesmo se cortou. Então, ele está praticando a ação e está sofrendo a ação. Quando o sujeito estiver praticando uma ação e sofrendo uma ação, vai ser voz reflexiva. Então, nós temos a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Temos a voz passiva, quando ele sofre a ação. Voz reflexiva, quando ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Ele se cortou. Entenderam? Olha só nessa explicação aqui, ó. Podem grifar do jeito que eu grifei, vocês grifam na apostila de vocês. Olha só, em Carlos cortou Antônio, a ação de cortar foi praticada, é o que eu disse. Carlos, então a ação de cortar foi praticada pelo sujeito da oração. Carlos contra o objeto da oração. Já em Antônio foi cortado por Carlos, a ação foi sofrida pelo sujeito. Antônio, que era o objeto na oração anterior. Então, isso aqui eu expliquei já, tá, gente? Na terceira frase, Antônio cortou-se. Então, a ação foi ao mesmo tempo praticada e sofrida pelo sujeito. Resumindo, voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. Voz reflexiva, ele sofre e pratica ao mesmo tempo. Voz verbal, olha aí no quadrinho, podem grifar. É a denominação dada às flexões assumidas pelo verbo a fim de indicar se o sujeito de determinada oração pratica, recebe ou pratica e recebe a ação. O tempo está acabando, tá? Nós temos alguns segundos aí. Então, nós vamos parar nessa página. Eu não